Então, esse daqui vai ser meio que o primeiro vídeo do canal, mas é igual eu falei, eu queria fazer uma coisa mais íntima e tal. E eu falei, porra, mano, se eu ligar a câmera e começar a falar, não vai ficar uma coisa natural. Então o que eu pensei? Vou gravar um podcast, entre aspas. E quem quiser, bota no 2x e ouve que também vai ficar perfeito. E meio que esse podcast hoje vai ser direcionado basicamente para falar de quê? Para falar de como eu fui aprovado em medicina. Por que eu tô falando de mim? Porque eu tenho certeza que isso aqui funciona para todo mundo. Tenho certeza que muita gente vai passar pelo que eu passei. E principalmente se ela for de uma realidade parecida com a minha, ela vai se identificar e vai entender a importância disso aqui. Vamos lá. Primeira coisa, eu sou do norte de Minas Gerais, próximo da Bahia, e moro numa cidade ali em torno de uns 40 mil habitantes, que surpreendentemente tem mais gente na roça do que dentro da cidade. Em cima disso eu vou começar a falar da minha época de escola. Sempre fui um cara que lia muito, mas nunca estudei muito. Mas até sim tinha uma facilidade em questão de passar nas matérias, porque como você lia muito, meio que tipo assim, você acaba que você tem uma facilidade de estudar, sentar e estudar, mas não estudava muito. Eu li ali, tipo assim, 40, 60 livros por ano, até meus 14 anos. Depois eu dei uma vagabundada e fiquei assim até hoje. Hoje eu consumo mais vídeos, etc. Dentro do meu ensino médio, que eu acabei formando com 17 anos, dos meus 14 aos meus 17 anos, eu fazia uma escola, entre aspas, boa, pública, que dentro da região era assim um pouco referência. Mas é aquela coisa, quem estudou escola pública sabe, o nível é muito baixo, desde o início. Então, meio que pra mim sempre foi um pouco fácil estudar. Ia bem nas matérias, passava, mas não estudava tanto. E o terceiro ano estava chegando e aquela coisa, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Sempre fui muito bem em humanas também, humanas, linguagens, e tinha isso em mente. Quando chegou o terceiro ano, resolvi começar a estudar, né? Que aí, no caso, como é que foi? Eu sentei e primeiro olhei quais os cursos me interessam. E por exclusão, fui vendo. No primeiro momento, o que eu vi? Eu vi que eu tinha muito interesse pela área da saúde, mas assim, eu não tinha um direcionamento do que eu queria muito. Tanto pela área da saúde, quanto pela área de economia, etc. Só que, pelo fato também de na minha região ter mais cursos da área da saúde, eu optei por área da saúde no final. Porque eu não me vejo muito assim como uma pessoa de muita vocação, mas uma pessoa que tem área de interesse e quer seguir por elas. Em cima disso eu tinha o quê? Como principais opções, né? Queria odonto e medicina. Minha irmã na época, ela tinha acabado de passar em medicina e ela também fazia odonto antes. Ela fez biologia, depois mudou para odonto e depois entrou na medicina. Meio que sem querer, ela entrou. Isso aí eu explico talvez em algum momento futuro. Mas ok, né? E na época eu tinha muito essa coisa de só passa quem faz cursinho, só passa quem faz cursinho. Porque na época, com 16 anos, sei lá, acho que era 2015, não tinha ninguém que passou no YouTube estudando em casa. Não existia. Esse pessoal começou a aparecer lá pra 2018, por aí. Aí o que eu fiz? Eu comecei a procurar referências de como estudar dentro de casa. Só que a maioria das pessoas que passavam também eram professores. E normalmente professor, ele não entende muito bem da realidade do aluno. Eram dicas boas? Eram, mas não eram aquelas dicas excelentes. Mas em cima daquilo ali eu comecei a trabalhar. Sempre fui, acho que um pouco preguiçoso, né? Eu comecei a estudar ali em torno da metade do ano. Mas, bicho, não estudei direito. Por quê? Porque eu tentei estudar tudo. Não consegui me aprofundar em nada. Sentava, não conseguia entender as coisas e, tipo assim, ficava estudando muito o que eu já sabia. Isso da matemática um pouco mais avançada, né? Já via a forma, não via a aula direito, já tentava ir para as questões, nas primeiras que eu errava eu já desanimava. E o que aconteceu? Não tive uma boa nota dentro do Enem. Só que eu tinha prestado um vestibular na época, um vestibular seriado, e eu acabei sendo aprovado.
pra odonto, meio que sem estudar também. Pelo simples fato de que dentro da prova, ela tinha uma parte de humanas e linguagens, que eu, tipo assim, eu fazia, literalmente gabaritava, porque, tipo, pra mim sempre foi muito fácil. E depois, na outra parte, de ciências, matemática, eu acertava ali umas 5 questões de matemática, e o restante eu chutava e fazia 30 e poucos acertos. Com essa nota eu consegui passar num vestibular seriado de 45 questões por ano. Nessa perspectiva eu fui fazer odonto, sim, numa área um pouco mais longe da minha casa, só que ainda em Minas, né? Em cima disso, inclusive foi na UFVJM, quem sabe é uma faculdade próxima de BH. Em cima disso eu fui estudar para lá, e na época também existia uma transferência para medicina dentro da faculdade. Tentei passar, mas não consegui. E meio que eu ainda tinha esse sonho de talvez tentar, de verdade, conseguir estudar. Eu tinha o anseio de aprender a estudar e ver aonde eu poderia chegar. E baseado nisso, eu continuei fazendo odonto. E como eu tinha menos tempo agora, eu comecei a rever um pouco dessa questão de estudar. E também com menos tempo, naturalmente eu tive que priorizar. Priorizei matemática e redação. Naturalmente, meio que eu já fui formando minha metodologia. E é isso que eu quero repassar agora, sabe? Pegar um pouco do que eu errei e mostrar pra vocês e vocês serem melhores do que eu. Basicamente isso. E em cima disso, nesse tempo livre da faculdade, eu ia estudando pouco, mas estudando e batia no que eu, tipo assim, eu sabia que ia me dar mais nota, que era matemática e redação. E em cima disso eu já consegui melhorar a minha nota. Eu saí de 630 no terceiro ano do meu ensino médio pra 703, que já era uma puta nota. E literalmente só estudando matemática e redação, matemática básica e redação, só. Depois disso, eu criei um espírito melhor para estudo, sabe? Eu vi que era possível melhorar de nota fazendo até menos e fazendo bem feito. Não tentando criar metas gigantes, mas sim fazendo o básico, priorizando, estudando da maneira certa. Entendi que horas demais de estudo não eram boas. O que era bom era estratégia. E por isso que eu vi que, principalmente hoje, essa parte de educação ela tá muito grande no YouTube, no Instagram. E eu vi aquilo ali como um grande mercado e que eu também poderia dar a minha contribuição. Por isso que eu resolvi criar o canal, por isso que eu resolvi vir mostrar um pouco da minha história, porque eu sabia que era importante, sabe? E importante também falar pra vocês que vocês também podem fazer isso. Porque dentro da realidade SUS eu tenho certeza que talvez tem gente que às vezes tem uma realidade pior que a minha. Veio de escola pública também, é baixa renda. E tem uma dificuldade até maior, tem que trabalhar para poder estudar. Eu tenho certeza que baseado nisso você também pode crescer e também pode alcançar isso, sabe? Desde que você tenha um espírito mais forte, você tenha um pouco mais de paciência. E em cima disso você possa entender um método, aplicar um método e melhorar dia após dia. Depois disso, né, eu tava no meu segundo ano de faculdade, meio que já pensando talvez na medicina, porque como eu falei, eu gosto da área da saúde, mas eu não tenho uma predisposição limitada para aquilo. O que eu fiz? Chegou o terceiro semestre da faculdade e tinha que começar a compra de materiais. E era uma compra de material alta. Quem faz odonto sabe, né? E em cima disso, meio que eu me vi assim, naquela de continuar ou trancar e estudar mais. Na época inclusive, era na época da greve dos caminhoneiros, eu pensei em trancar. E na época eu fui até para uma cidade próxima da minha para tentar uma vaga no cursinho presencial, que me foi negado. Na real, eu nem consegui conversar com o proprietário. Queria contar um pouco da minha história para ver o que ele achava, né? Mas não foi possível. E em cima disso, eu voltei para casa e quase na mesma data,
tranquei a faculdade. Pelo fato dos cursos, pelo fato de professores ruins, muito ruins, porque no ensino superior, mesmo que os professores sejam bem testados para poder entrar na vaga, às vezes as cadeiras, pelo fato de eles serem muito antigos ali, literalmente os caras cagam pro aluno, tanto em questão de tratamento quanto em questão de atendimento, sabe? E em cima disso, eu tranquei a faculdade. E isso era em torno ali do mês 6 do ano. No mês 6 do ano, eu comecei a estudar. E o que eu priorizei dessa vez? Química e biologia. Química e biologia. Por que química e biologia? Porque era o que me daria a nota para poder passar dessa vez. Porque era o caderno que eu estava mais fraco. E era o que me daria mais nota. Em cima disso, eu busquei as aulas certas, as questões certas, a maneira de resumir certa. E apliquei. Biologia eu já tinha uma base, pela questão da faculdade e tal, mas química eu era muito zerado. Fiz ali em torno de umas 3.000 questões para poder passar e aumentar minha nota dentro de toda a minha preparação. E química foi com certeza a matéria que eu mais fiz questões. Tanto que, como eu falei, eu consegui passar sem estudar física. Porque pelo fato da estratégia bem feita, estratégia bem testada e aprovada. Fiquei estudando só em casa nessa época, sem poder fazer faculdade, porque, como eu falei, a estratégia tem que ser pensada. Eu não poderia perder tempo dessa vez. Eu queria tentar pela última vez. Ou seja, eu teria que dar mais gás naquilo. Tranquei a faculdade. Uma decisão difícil, mas tem que ser feita. Sem conversa, fui, estudei, consegui passar. Como eu falei, priorizando biologia, química e revisando alguns outros tópicos. Por exemplo, português e história, vi dentro de 2 semanas. Por quê? Porque eu já tinha método, eu já sabia como fazer. Fiz o Enem, tirei uma nota ali em torno de 746. Consegui minha aprovação para a UESC. A UESC é uma faculdade da Bahia. E depois disso, estava 1 semana lá, consegui uma vaga para a ProUni, mais próximo da minha cidade. Vim para cá. Por que eu escolhi ProUni? Simplesmente pelo fato das greves nas federais. Eu já sabia dessa questão. Tanto que muitos amigos meus já formaram um pouco atrasados, com 1 ano, 6 meses de atraso. E eu não queria isso pra mim. Eu acabei saindo de lá e vindo fazer ProUni aqui. E acho que foi uma escolha muito acertada, porque hoje essa faculdade ela tá em torno de 1 ano e meio atrasada, sabe? Então foi uma escolha também muito bem feita e que pôde me ajudar a ficar mais próximo da minha família e etc. No segundo semestre eu acabei passando em outra faculdade também pelo ProUni. E meio que essa foi minha história, sabe? Eu acho importante contar ela e mostrar exemplos de como correção de erros dentro da estratégia, o estudo mais focado, uma montagem de horários melhor, pode sim trazer aprovação, porque são nos detalhes que essas coisas são construídas. E eu tenho certeza que você também pode entender um pouco mais disso, acompanhando meu trabalho e botando em prática. Baseado nisso, eu queria pedir que quem pudesse compartilhasse esse áudio aqui com um amigo, trocasse ideia, falasse, mostrasse meu trabalho também para outras pessoas, porque eu acho que isso que é o que eu mais estou precisando agora, de mais público e etc, para poder participar e ver onde vocês querem novos conteúdos, etc. Eu vou continuar produzindo mais conteúdo, mas acho que esse vídeo vai ser como uma boas-vindas para você e como uma carta para todo mundo que quer ser aprovado esse ano, porque eu tenho certeza que todo mundo pode. E para completar, quem esperou até o final, essa professora que eu mandei esse chupa para ela depois, foi 2 no caso. Foi uma do ensino médio e uma da época de faculdade. Justamente, ela era muito cuzona e tal. E bicho, eu fiz na emoção. Foi bom pra caralho.